A paz do Senhor Jesus Cristo a todos nossos irmãos e irmãs. Mais uma vez damos graças a Deus de estar aqui no alto deste monte num sábado, uma tarde abençoada neste sábado, né? Dia 5 de julho. Viemos mais uma vez aqui orar por você, meu irmão, minha irmã, independente do seu credo religioso, independente se você nos conhece ou não. Eu vim aqui, minha esposa, o Josia, nosso genro, nosso netinho José Neto, né? Então eu vim aqui mais uma vez, jejuei, estava num propósito até agora à tarde, por sua vida, por a vida de todos, né? Independente se nós se conhece ou não, independente da situação que você está vivendo, nós somos todos pecadores, né? Somos, aos olhos de Deus, todo homem é pecador, né? A Bíblia diz que não há nenhum justo sequer, né? Mas quando nós se disponhamos a buscar a Deus, reconhecemos que somos pecadores e que precisamos da misericórdia de Deus. Deus responde às orações, responde o clamor. Você que se encontra às vezes sem expectativa de vida, você acha que a vida já não tem mais sentido. Tem sim, meu irmão. A vida tem sentido. Para Deus tudo é possível. O próprio Jesus deixou muito claro, muitas vezes, deparou com situações que às vezes aos olhos humanos não havia saída para as pessoas. Exemplo da ressurreição de Lázaro, né? Da ressuscitação de Lázaro. Lázaro ficou enfermo, adoeceu e morreu. As irmãs de Lázaro mandou atrás de Jesus, né? A busca de Jesus para que curasse Lázaro, né? E quando ele veio ao encontro delas, ele já havia 4 dias de sepultado, né? Portanto, Jesus disse a elas que tudo era possível ao que cresce. E quando elas disse se ele tivesse ali, Lázaro não teria morrido. E aí Jesus disse, ele há de ressurgir, né? E Maria Madalena disse, eu sei, na ressurreição. Ele perguntou aonde estava sepultado Lázaro. Aí seguiram para lá, né? E quando aproximou do local, ele ordenou que tirasse a pedra que estava em cima do túmulo de Lázaro. Mas a própria irmã do morto disse para Jesus, Senhor, quer dizer, com as palavras dela não tem jeito, né? Porque ela diz, já é de 4 dias, quer dizer, não tinha mais jeito, né? Mas Jesus disse, eu já não te disse, crer verá a glória de Deus. Assim foi a semelhança da filha de Jairo, né? A ressurreição da filha de Jairo. Jairo se deparou com a situação, né, ele sendo um dos principais das sinagogas, ele se deparou com a situação que não conseguiu o socorro para a filha na sabedoria humana, no ser humano, né? Assim somos nós, né? E aí ele ouviu falar de Jesus, né? E ele foi em busca de Jesus para socorrer ele. Então ele foi em busca de Jesus para que Jesus viesse pôr a mão na filha para que fosse curada. Só que quando eles chegaram, já deparou com a multidão e aquele povo dizia, né, que não incomodasse mais o mestre, porque a filha de Jairo estava o quê? Morta. E Jesus disse para Jairo, né, crê somente, quer dizer, não dá ouvido a essas palavras. Crê somente. Às vezes você se encontra numa situação dessa, que você já recebeu várias notícias, ou alguém disse, não tem jeito, não adianta, já está assim, né? A condições já é impossível. Mas Jesus fez esses milagres para você entender que aonde você não achar saída, não achar condições, não achar mais solução, Jesus é a solução da nossa vida, Jesus é tudo para nós. A gente vem para o monte, a gente busca a Deus nas madrugadas, a gente dá testemunho de Jesus para as pessoas, o Jesus que veio ao mundo e também nos libertou da situação que os homens não puderam mudar a nossa história. Eu e minha esposa aqui, nós temos vastos testemunhos na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, de coisas que a gente buscou socorro a vida toda, na ciência, na sabedoria humana ou na força do braço, e não fomos capazes de vencer. Mas conhecemos o Evangelho e através do Evangelho Jesus Cristo mudou a nossa vida.
Então isso é que nós queremos para você. A gente se distancia da nossa casa mais de 20 quilômetros, sobe mais ou menos uma quantidade a pé no monte para orar por você, para orar por todas as pessoas, porque nós sabemos que sem Jesus nós não somos nada e não vamos a lugar nenhum. Então eu quero deixar uma mensagem da palavra aqui para você, no livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 11, diz bem assim, ó: a aliança do Senhor com Salomão, né? Isso é importante, você ter uma aliança com Deus, ter um compromisso com Deus. Isso é importante, você abrir seu coração e entender que de Deus que vem tudo que necessitamos, o nosso auxílio, o favor. Vou ler esse versículo, ó, capítulo 7, versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, quer dizer, ele construía o templo, né? O templo de Salomão e a casa dele, né? Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o afetuou. Quer dizer, tudo que Salomão desejou fazer, Deus deu a ele sabedoria e condição, né? Aí no versículo 12 diz assim, ó: de noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício, né? Continuando, versículo 13. Deus disse, ó: se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Isso é Deus orientando, né? Nos orientando. Versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha o ensinamento de Deus para nós. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então veja a condição da nossa vida para que nós tenhamos de Deus a resposta na oração, a resposta da busca. Por que você vê nós buscando, como vindo buscar aqui no monte? Ó? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, ó, se humilhar, orar e me buscar, então a gente vem aqui fazer o quê? Orar, buscar a Deus, não só por nós, mas por você também. Ó, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Então estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então vê que qual é a condição para que nós tenhamos de Deus a resposta. Para que você possa receber de Deus as bênçãos, a mudança, a transformação. Só há um caminho, um ensinamento. Portanto, ele disse assim, ó: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, ó, e me buscar, que é o que nós estamos fazendo, e se converter dos seus maus caminhos, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nenhum de nós somos capazes de receber algo de Deus se nós não se humilhar diante de Deus, se nós não orar, se você não buscar Deus, meu irmão. Às vezes você vive uma vida que no momento parece ser maravilha, mas um dia o vento sopra ao contrário e ninguém pode te defender, ninguém. Mas se você buscar a Deus, se você orar, se você se humilhar, Deus trará na sua vida aquilo que Ele prometeu. E se eu tenho exemplo de há anos atrás, quando eu conheci Jesus, fiquei endividado a agiotas, bancos, a ponto o nome sujo, doente, né? Mas não desisti de jejumar, de orar, de ir para o monte buscar. Um dia eu acordei e minha esposa me chamando.
Deus falou para ela, mandou me dizer, chama o Zé endividado, fala para ele pegar a Bíblia, pôr o rosto no chão, orar e se humilhar. Eu, Deus, vou pagar as contas dele. Eu não perguntei nem que jeito era a voz ou como foi. Eu peguei a Bíblia e fui e fiz o que ele mandou. Naquela semana ele pagou todas as minhas contas, mudou a minha história, não mudou a minha, mudou da minha família. A gente que estava envergonhado, com o nome sujo, hoje eu, minha esposa, meus filhos, todos somos honrados de tal maneira a ponto de, às vezes, até as pessoas não entenderem do que Deus tem feito na nossa vida, na vida da minha família, de causar inveja. Então isso é o que eu desejo para você. Mas para isso você precisa reconhecer quem é dono de tudo, é quem criou os céus e a terra e deu o Filho por mim e por você. Aquele que morreu na cruz por nós muda a sua vida e muda a minha como mudou. Então, meu irmão e minha irmã, não há outro caminho, não há outro que possa mudar a sua história. Atenta para essa palavra, em seguida vamos estar de rosto aqui orando por você. Nosso Deus e nosso Pai, vai de encontro com cada situação, Senhor Jesus. Abre os olhos desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa jovem, socorre ele, independente da situação que ele está vivendo. O Senhor é o único que liberta, que transforma, que resgata, que fortalece o fraco, que cura o doente, que levanta da prostração, Senhor, que faz com que aquele necessitado, Senhor, tenha vida em abundância. Levanta do pó desvalido e do monturo necessitado para sentar ao lado dos príncipes. Faz que a mulher estéril viva em família, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, manifesta o teu poder. Visita esse no hospital, Senhor Jesus. Tem misericórdia, socorre. Liberta esse do pecado, esta mulher. Liberta esse homem das dívidas, da vida desregrada, da miséria, da maldição. Liberta essas pessoas que é vítima de espíritos maus, Senhor Jesus. Liberta essas pessoas que é vítimas dos vícios, Senhor. Deus, manifesta o teu poder em nome de Jesus Cristo. Socorre essa mãe, esse pai, esse jovem, essa pessoa que não tem mais esperança, essa pessoa que se encontra desenganada dos médicos, Senhor. Manifesta o teu poder, dá a ele a cura, a restauração da saúde, regenera os órgãos, fortalece, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus um milagre, entregamos nas tuas mãos, na certeza, Senhor Jesus, que os olhos do Senhor estão atentos a cada situação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo final de semana, em nome de Jesus.